Olá, seja muito bem-vindo ao Neo Rock Brasil. Eu sou o Gabriel Kozlowski e hoje preparem-se para falarem muito sobre filosofia e amor. Pelo menos eu acho que vai ser isso que a gente vai falar. Eu tô aqui com um convidado muito especial, Clayton Dante, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Como você está se sentindo aqui no programa? Bem acolhido. Bem acolhido? Que Tivemos uma bom, conversa cara. anterior aqui, eu se senti bem Porra! acolhido. Eu acho que esse foi o episódio que mais demorou pra gente começar a gravar. Que ele chegou aqui ontem, estamos conversando até agora. Não, aí eu exagerei um pouquinho também. Mas foi meia hora que a gente só ficou trocando papo aqui. Boto fé que E é foi tipo isso, né? isso. Espero que aumente o tempo, mas também espero que eu tenha mais tempo livre para ficar fazendo essas coisas, né? É muita gratidão ter você por aqui. Eu que agradeço. E eu costumo fazer uma pergunta que eu não posso fazer para você acredita? Não acredito. Você Geralmente eu pode fazer. pergunto, eu não posso, pior que eu não posso, cara. Geralmente eu pergunto por que as bandas têm tal nome. Só que é teu nome. Ah, Aí, tipo, tá. vou ter que perguntar pra tua mãe, pro teu pai, assim, por que tem esse nome. Então, isso meio que vamos ter que pular essa parte. É. Não, mas é até legal. Tipo assim, ficou entre Kleber e Clayton. É mesmo? É, Cara, o meu era Gabriel ou Beatriz. Aí, tipo, o que interessante. foi foda. Só tinha uma escolha no final das É. contas, né? No meu caso, meu pai falou assim: ó, se for menino, eu que escolho. Se for menino, você que escolhe. Aí minha mãe não teve sorte nenhuma nesse aspecto, que nasceu eu e meu irmão mais novo. Ah, tá. E Aí ela meu queria uma pai. menina. Não sei se ela criou menino. Eu espero que não, né, mãe? Pô, sacanagem, cara. Enfim, vamos sobre o que interessa agora. Você lançou um disco ano passado, em novembro, correto? Certo, E fez um show de lançamento agora, semana passada. correto. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 7? 7, né? Foi na quinta passada? Sexta Foi passada? sábado, dia primeiro. Desculpa, foi sábado. Então foi agora. Agora. Qual que foi essa pira de lançar o disco antes e fazer o show só depois? Ah, então, a gente tem que ir para trás, sei lá, um ano e uns 14 meses atrás. Uhum. Mas De assim, hoje. oi? De hoje. É, a gente só pensando assim de maneira geral, que é um caminho primeiro, é um caminho natural, realmente. A gente lança o disco e tal, faz, que nem a gente tava conversando também, de não só lançar o disco, assim, lancei pro mar, né? Uhum. Fiz o lançamento, joguei ele no mar, o disco. Não, mas a gente, tipo assim, tem todo um trabalho de pré-produção, de lançar alguns singles, depois lançar o disco, e depois fazer também a pós-produção, a pós-produção mesmo, a divulgação do disco. Uhum. E também a relação mesmo de eu sou 100% independente, né? Então também Nós entendemos é, agora. é a realidade também, né? A gente está aqui em Brasília, falamos de Brasília. Em Brasília, 16 horas. Que é o seguinte, tem realmente poucas casas de show, né? Uhum. Linkadas assim mais pro autoral. E o que acontece é que a agenda, né, é uma só, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, Impossível. então, no final das contas, primeiro, é legal que você tenha um espaço de tempo entre o lançamento e um show, mas também pela realidade da cena autoral, que é difícil ter espaços, assim, aqui em Brasília para fazer show e tal, e ter essa constância de show. Enfim, eu tô aí tentando achar meu lugar aqui ao sol, vamos Uhum. colocar assim. E consegui essa vaga lá na Infino, né? Que o show foi lá na Infino. E foi um show, assim, muito bom. Eu gostei muito, assim, tanto da resposta que eu tive do público que compareceu, quanto também da parte técnica do Jota também, que estava lá, que ele fez a técnica do som, amarras, a iluminação, foi tudo ótimo. Uhum. Mas a ideia é só o seguinte, eu fiz o lançamento do disco 22 de novembro, e aí fui trabalhando também, além dessa questão de agenda dos lugares, assim, de pubs e tal, que no caso foi em Fino. Além disso, eu fiz todo um trabalho também, né, de pós-produção para poder, né, atrair também a galera, assim, falar, ó, tem um disco novo, esse disco tem um contexto, tem uma história, as músicas vão daqui para cá. Essas coisas que vocês sabem também, como bandas. Entendemos um pouco ali. Então vamos falar sobre as músicas. Tava Vamos sim. vindo pra cá e também escutei outros momentos. Parece a música de um rapaz muito apaixonado, né? Você achou? Porra, quem que não acha, né, pra ser sincero? É, mas é realmente essa a vibe que passa. Que legal. Confesso que, graças a Deus, não me identifiquei tanto, porque já passei da fase de sofrer por amor. Não quero isso nunca mais na minha vida. Mas é um assunto que passa na vida de todo mundo, né? Querendo ou não.
Acho que essa foi a parte que eu mais captei, assim, sabe? Que O legal. negócio de, porra, tô muito apaixonado, vamos ficar ali uma vez. Ou então você partiu meu coração, esses significados. Se me permite, eu gostaria de entender da onde vem tudo isso. Ô, Gabriel, que legal. Eu gosto muito de ouvir esses feedbacks aí sobre as músicas. Eu acho que a coisa mais legal que tem para um artista, né? É ouvir os feedbacks, né? Pô, eu gostei. Pô, essa música faz sentido em tal coisa que eu vivi. Ou então essa música. Enfim, como você tá falando, o disco, ainda assim. O disco tem uma estética mais ligada ao amor. Eu acho, Uhum. assim, muito legal de ouvir esse tipo de coisa. E, e sim, se me permite falar, esse é o segundo disco que eu lancei. Sim. E eu gosto muito dessa estética, assim, do formato disco, sabe? Acho muito interessante. Eu ouvi alguns podcasts aqui também, daqui de Do Neo Rock. vocês, do Neo Do Neo Rock, Rock. e vi bandas, assim, falando, assim, dessa forma também em relação ao álbum, por exemplo, Uhum. que te dá a possibilidade de explorar mais, assim, mais formas de fazer música, né? Às vezes, quando você faz um single, você fica preso a uma fórmula. Ou quando você faz um EP, você ainda tem poucas músicas, mas quando você tem um disco, você tá tirando uma foto daquele momento seu como artista, né? E, mas com várias nuances, você tem a possibilidade de fazer várias nuances. E dentro desse contexto que eu tô te falando, esse é o segundo disco que eu lancei. Eu gosto da, eu cresci também consumindo discos, né, como Uhum. ouvinte, e eu acho muito legal. Para mim, um disco é um livro cantado, Sim. entende? Que tem um início, meio e fim. Então, assim, a gente pegava, né, o disco ou o CD. Não precisa ser uma bolacha grande, mas você pega o CD, você vê o encarte, aí você vê a cor. A Uhum. cor tem um significado, né? O formato da fonte da letra tem um O significado, nome da banda, o o nome da nome do banda, disco. o nome do disco, claro. E aí você vai bebendo, bebericando aos poucos ali, né? Absorvendo cada uma das faixas. É assim que eu consumo música. Sei. Música. As próprias playlists que eu faço também é baseada mais em estéticas, assim. Eu quero uma playlist. Todo mundo faz isso também, mas enfim, eu gosto de consumir discos, mais do que playlists. Uhum. E o primeiro disco, voltando, né, para ser mais objetivo em relação Opa. ao amor, o primeiro disco se chama Imperativo Urgente, né? Eu comecei a tocar com bandas na minha época de faculdade, né? Bandas de punk, trios de punk, Clássico. tocava guitarra e cantava, aquela urgência, né? E depois eu tive um hiato, parei com bandas, fui fazer outras coisas, até pela imposição da vida, o imperativo da vida de que Uhum. para você ganhar a vida, mas sempre pensando esteticamente, né, e artisticamente, fui fazer outras coisas e tal. Fui para fora estudar enfim, e lá deu um insight para voltar e falar assim, você precisa dar andamento àquilo que você começou não é que não terminou, você não deu andamento. No caso, eu comigo mesmo, né, refletindo sobre a minha condição humana, né, como diria Hannah Arendt, em relação ao que eu estou fazendo nesse mundo. E aí me vi numa situação de vazio, de que era necessário preencher pelo aquilo que cada um tem, que é o próprio talento em si, daquilo que ele faz bem e daquilo que você faz bem. Uhum. E aí lancei um primeiro disco mais punk, e sempre punk, pós-punk, mas muito na vibe, era na época da pandemia, em 2022, na vibe da urgência, né? E uma estética também ligada ao protesto, pela situação como ela demandava também naquele momento. Então, o nome do disco é imperativo, porque era importante falar aquilo que estava sendo dito, Uhum. e urgente. Então, era um disco mais direto, mais cru, até porque eu fui com uma guitarra na mão, um contrabaixo na outra, para São Paulo e gravei lá num estúdio lá em São Paulo, Family Mob. E um grande amigo meu, o Israel Veloso, foi comigo, que também é compositor também das antigas aqui de Uhum. Brasília, de banda. E nesse disco, pegando todo esse contexto, que eu acho importante ter falado isso, para te falar o seguinte: nesse disco, aí nesse inteirinho de 2022 para 2024, eu passei mais de um ano, em 23, 22 e 23 principalmente,
agregando pessoas, sabe, iluminadas de músicos ao meu trabalho mesmo, assim, ao meu rolê de Uhum. música. Aí veio o guitarrista, eu conheci o baterista e o baixista, né, o Pô, me Cadu. apresenta esse guitarrista aí, porque o cara é É, bom mesmo, velho. Eu sou guitarrista, então eu estou no meu lugar de fala. ah, então, O cara é bom É o mesmo. André Garotti. Eu não conheço ele. É, ele tem um estúdio também, o Hack Shop, Aqui? aqui na 107 Norte. Uhum. Ele é produtor, né? E esse disco foi gravado no estúdio dele. Uhum. E foi maravilhoso. E aí eu chegarei lá sobre o formato. Mas assim, eu comecei a conhecer essas pessoas, porque quando você tem um sonho e começa a querer realizar ele com o pé no chão e falar, não, eu quero realizar, não fica só na cabeça, no mundo do imaginário. Aí vem as pessoas. Eu comecei a conhecer essas pessoas, esses músicos, porque eu decidi fazer uma carreira solo mesmo. E aí eu fui conhecendo os músicos, e esses músicos se tornaram não só músicos, mas também partícipes, né? Dessa trajetória, porque eles acabaram também incorporando as músicas, não só tocando, mas arranjando, sabe? E são músicos fixos, não troca de show para show. Uhum. A base, pelo menos assim, sempre o baixista, que é o Cadu Rios, e o André Garotti, vêm sempre juntos. O baterista realmente mudou. Agora a gente tá com o Matheus Sanches. E o outro guitarra também teve algumas mudanças, a guitarra base, né? Então Mas você não tá mais na guitarra base. Você falou que você tinha eu, ido quando, feito produzir. não, eu tocava só na época mesmo de faculdade, meio Ah, tá. punk. Quando eu Então tu voltei. levou a guitarra pra gravar o disco, então. Ah, sim, no primeiro disco, como eu não conhecia ninguém, eu tava fora do rolê, né? Entendi. Eu passei um ano arranjando as músicas sozinhos em casa, Uhum. testando todos os timbres, texturas, eu fiz tudo, tá? Mas dessa vez não, eu contei com um time super bacana, que já tocou comigo em 23. E aí veio na mesma época que o André fez o estúdio, o Hack Shop. Ele Uhum. falou, ó, tô montando estúdio. Eu falei, então vamos gravar no seu estúdio. Massa. Vamos gravar no seu estúdio. E ele falou, não, beleza, e eu vou ser o produtor. Pô, que legal. E aí ele é o guitarra, que faz a produção musical também. Uhum. Então a gente, no final das contas, a gente também, falando outra coisa, a gente tá tentando fazer realmente um espetáculo, assim, não no sentido de adjetivo, mas a gente quer fazer um espetáculo com início, meio e fim dessa, desse disco, dessa turnê que eu tô tentando fazer, Uhum. né? Com iluminação correta, com entrada, com meio e fim, sabe? Com uma história a ser contada. E esse disco, a partir dessa equipe, que é banda e são meus amigos, enriqueceu profundamente, assim, os arranjos, as texturas, as cores das músicas. E nesse disco, eu não queria mais falar sobre aquela urgência, politicamente falando, mas eu Uhum. queria abrir um pouco, né? E falar desse amor, seja ele amor universal pela espécie humana, ou ou pelo amor, né? Físico, carnal, que a gente tem pelo semelhante, seja ele quem for. Uhum. Então, foi uma vibe mesmo assim. E outra coisa, eu quis fazer um disco mais leve, um disco pop mesmo, um disco de rock, mas passando pelo blues, passando pelo. Tem músicas também que passam pelo hard rock, tem músicas que flertam com MPB, que é piano e voz. Tem música que é mais pop rock, que é a primeira parte do disco. Tem músicas que são meio new wave, que tem muitos sintetizadores, sacou? Então eu tentei fazer um disco mais plural, porque eu tinha uma banda que agregou um valor absurdo, porque a gente nunca, eu sempre falo isso, a gente não é uma ilha. Então essas pessoas vieram e agregaram assim absurdamente. Então eu acho que esse disco, essas músicas enriqueceram profundamente. É Uhum. isso. Muito interessante, cara. Porra, legal pra caramba, velho. Ver todo esse processo, todo esse contexto que você trouxe pra gente aqui. Falar, pá, saí daqui sozinho, agora eu tô aqui com a banda, me expondo a novos sentimentos, novos ideais, novas exposições mesmo de si mesmo, né? Você falar sobre amor não é fácil. Não, Especialmente quando você já sentiu a dor do amor ou, a exaltação que ele pode te causar. legal. Mas eu queria falar uma outra coisa, olhando para a câmera agora. Vocês devem estar vendo essa arte muito bonita aqui. Vou agradecer profundamente ao Cleiton que me trouxe essa camiseta aqui.
simplesmente porque quis. E vamos conversar então sobre essa arte, que também é a arte que tá no clipe que tá passando aqui atrás. Uhum. Não sei se vocês já repararam, deveriam ter reparado. Mas me conta um pouco sobre isso. Já tinha falado um pouco antes ali no off, mas não falou pras câmeras. Vamos falar de novo. Ô, Gabriel, você é muito atencioso, viu? Muito Ah, obrigado. eu sou, cara. O que eu posso fazer? Muito atencioso. Eu que agradeço. Esse, essa camiseta eu fiz, como você contextualizou, eu fiz pro show de lançamento do disco, agora, dia 1º. E essa música que tá passando aí me é muito cara. Quando eu parei de tocar, Cara de querida, cara de querida, certo? Uhum. é muito importante, me é muito cara, me diz muito, né? Quando eu parei de tocar, que eu tive esse ato, depois da faculdade mesmo, que eu precisava ter eu precisava ter dinheiro nessa vida, É, sacou? E senão em não vez dá. de ser um F, como eu tava ali, eu tava na casa dos meus pais até um determinado momento e, enfim, todo mundo tem essa situação de inflexão, né? Acho que é importante, assim, esses momentos, assim, de pressão que você sente por você mesmo, a necessidade de crescer. Seja por que motivo foi e em que esfera da sua vida for. E nesse sentido foi foi pela minha liberdade de existência de querer ser como eu sou. Uhum. E Você aí, fala nesse momento na música agora. nesse momento lá Lá atrás, quando atrás. eu parei depois da faculdade, eu parei um tempo de tocar, sempre continuei escrevendo, Sim, mas eu vi que eu precisava ter os próprios meios, né, de me financiar, entendi. porque senão você ficava batendo cabeça. E a forma que eu achei foi essa, eu precisava realmente, enfim, fazer alguma coisa fora da música. Eu admiro muito quem consegue ter um pensamento assim, não, eu vou apostar dobrado. Sim, sim, arriscar tudo, né? E realmente, como é que é o nome? Músicas para Churrasco, 1 e 2, de quem que é o... Seu Jorge. Pô, cara, foi Pô, rapidão, velho. eu também adoro. Tava no gatilho, Pá! velho. Não, músicas para churrasco é automaticamente desse seu Jorge. Não, é porque eu não conheço por esse nome, mas devo conhecer as músicas. Pô, você vai conhecer todas as músicas que tem lá. Não, eu acredito que eu conheço todas as músicas É mesmo. muito bom, cara. E dentro do rock, mesmo ele que faz um soul, meio Jorge Benjor e tal, Uhum. o nosso rock também é diferente, mas isso é um outro papo. A gente sempre tem essa pegada meio swing, até pela métrica do português. O nosso próprio rock é diferente do rock gringo. Mas, voltando, eu tava ouvindo um pouco também das entrevistas dele, que vira e mexe, eu gosto de ficar procurando ele, o Ney Matogrosso, são pessoas Pode crer. assim que, porra, Belchior, talvez? Belchior total. É. São pessoas assim iluminadas, né, cara? Eu acho que vieram aqui pra fazer a diferença. É, ele, por exemplo, não, ele foi morar na rua, ele teve um tempo que ele morou na rua, o seu Jorge. Uhum. Que ele morou na rua e tava falando, não, Eu eu sabia disso preciso não, pensar velho. 24 horas em música se eu quiser chegar onde eu quero. Mas talvez, enfim, eu não fiz isso. Uhum. Ou por falta de coragem, ou pelas circunstâncias. Bom, já foi também, né? E de qualquer maneira, eu acho que, enfim, não é julgamento. Cada um faz a sua própria história. O Skank tem uma música que fala: o caminho só existe quando você passa, né? É. Então é isso, o caminho é seu, a escolha é sua, a vida é sua. E eu fui fazer, né? Fui fazer lá esses concursos da vida, passei no concurso, tenho uma estabilidade. E fui fazer. Eu acho muito interessante isso mesmo, quando você abre o leque para fazer várias coisas na sua vida, porque tudo que. Hoje em dia, a coisa que mais interessa é essa inteligência geral. O cara que é só bom numa coisa, nessa sociedade que a gente vive hoje, na minha humilde opinião, Hum. não é que tá fadado ao fracasso. Mas essa inteligência de conseguir assimilar vários conhecimentos ao mesmo tempo, para mim, é a sociedade que a gente vive. Uma pessoa generalista, né? Tem o É, especialista e o generalista. obrigado por lembrar desse termo, isso Eu, mesmo. eu acho isso um bom termo. Às vezes me perguntam na minha vida, eu quero ser um especialista ou um generalista? E eu percebo que eu não tenho escolha, eu tenho que ser um generalista pra viver de música. Porque, porra, eu quero ser o melhor guitarrista do mundo. Pá, beleza, mas aí eu tenho que ficar 36 horas por dia tocando guitarra. Não dá tempo de fazer o resto, Não, saca? Eu não sei como é que o Steve Vai consegue, saca? Porque, porra, o cara ele vive de guitarra e ele realmente vive de guitarra. Ele é bom pra caralho
Ele bota todo o sentimento dele na música. Não sei se você escuta bastante Steve Vai, mas Eu conheço. eu gosto pra caramba e é lindo. Eu não sei como. Vou ter que mandar um zap zap pra ele. Mas você sabe Eu que a não gente sei já saiu como, dessa velho. vibe, né? Do artista idolatrado que fica no altar. Pô, eu ainda idolatro. Não, mas o que eu quero te dizer não é o fato de você gostar dele ou não. Só quero te dizer que é o seguinte, esses grandes ídolos, né? Eles já são ídolos, né? Então eles não Uhum. têm muito problema dessa questão de ser generalista ou não. É, Eles não, já têm pode crer. pessoas que fazem as coisas pra eles. Sim. Mas hoje em dia, vocês também, como banda, vocês sabem que a gente vive num. Até o próprio mainstream, ele meio que nichou também, Uhum. né? Existem várias bolhas, então, assim, o camarada tem que realmente chupar cana e assoviar, né? É realmente em relação generalista, né? Não adianta não adianta eu ser o melhor compositor do mundo, por exemplo, que eu gosto de compor, você ser o melhor guitarrista do mundo, se você não souber lidar com as outras coisas. Porque o artista hoje em dia, isso é um lugar comum já que eu tô falando. Ele tem que saber de tudo. É. E não é um pouco, não, de tudo muito. É. Algumas Né? coisas mais, outras menos, mas no Uhum. geral eu acredito que seja por aí também. Tipo, eu acho que já hoje não existe tanto uma exigência de você ser um músico bom pra ser artista da música, sabe? Eu até, esses dias pra trás, tava conversando com o Igor, com o Miguel também, sobre a diferenciação que eu faço sobre artista e músico, sabe? Artista da música e músico. Certo. Porque o músico, ele é bom na música. Ele entende como a música funciona e ele tem uma técnica avançada. Um bom músico, no caso, né? Se tratando de um bom músico. Mas o artista, ele é mais generalista, isso tudo, claro, na minha opinião. Ele é mais generalista e ele não precisa ser bom na música, mas ele precisa ser bom nas outras coisas. Ele precisa ser bom na questão social dele, por exemplo. Precisa falar bem, pelo menos um pouco. Precisa ser inteligente. Talvez não tanto, vai, hoje em dia, mas Tem várias formas de seria. ser inteligente, né? Os Exatamente, tipos de é. inteligência. Mais nesse aspecto que eu tô conversando. Mas eu acho muito legal quando eu vejo um cara que eu não dava nada por ele, principalmente se ele faz um tipo de música que eu tô pouco me fudendo, e eu vejo que o cara é um gênio, saca? Tipo, ele sabe muito sobre aquilo que ele tá falando. Isso eu acho espetacular. Eu escuto a música, porra, esse cara não toca nada, esse cara não canta nada. Isso é só eu sendo orgulhoso. Mas eu escuto ele falando e eu falo, caralho, que inteligência. É afrodisíaco, né? É, sei lá, velho. Não vou mentir, não. Dá um tesão mesmo no cara. Você fala, caralho, mano, impressionante isso aqui. E você começa a gostar da pessoa, você valoriza ela muito mais. Você entende que a música dela é muito mais importante, talvez pelo sentimento que ela cause. Ou então, realmente, existe ali um foco em ganhar dinheiro, que é completamente válido. Mas que, apesar de tudo, ele realmente é um ser humano louvável, saca? Que dá vontade de você ouvir falar. Isso é uma coisa que eu prezo bastante. Então, o que eu tava falando sobre o ser o melhor guitarrista do mundo, talvez eu nunca consiga. Mas eu acho que já também não é mais o meu foco. Eu quero ser muito bom. Eu tenho essa busca dentro de mim. Uhum. Quero ser muito técnico. Ultimamente não tô conseguindo estudar tanto guitarra porque eu faço faculdade de violão, né? Faço música na UNB. Mas ao longo da minha vida eu quero ser muito bom no meu instrumento musical. Que legal. Só que não para ter sucesso na música, e sim como busca pessoal. Sabe? Eu faço essa diferenciação, porque eu quero ser um artista, eu não preciso ser um bom músico pra isso. Mas quando você. Aí daqui a pouco eu vou voltar lá no Destino Manifesto, Ah, que a gente tava falando. que é esse clipe aí. E do lance da camiseta. E da generosidade que você assim colocou na câmera por citá-la. Mas em relação a você querer ser um bom músico como objetivo de vida e ao mesmo tempo você ser um músico na prática, eu estava também ouvindo outra entrevista, não vou lembrar de quem, mas assim, o próprio fato de você querer ser um bom músico, pessoal, para você pessoalmente, isso na minha opinião, é o que te faz é, te dar combustível para esse outro lado aqui, você ser músico na prática. Hum, Por quê?
Porque você estava falando do ganhar dinheiro e tal. Muitas vezes, assim, a pessoa se frustra muito, né? Porque é tão difícil a música autoral, né? Eu acho, assim, hoje, né? Apesar de todas as facilidades que a gente tem da internet e redes sociais, que eu acho magnífico, mas também a gente, eu digo no Brasil, pelo menos, parece que não há tanto a necessidade de se ter coisas novas. As pessoas estão É. acostumadas e já meio que se acomodaram a ouvir coisas antigas. Então, muitas vezes o artista pode se frustrar, falar assim, pô, mas eu lancei a música, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu dei o meu sangue para promover a música e não deu nada. Aí a pessoa, sabe, ela vai tornando a música uma coisa pesada na Hum. vida dela, parece que é um fardo. E no final a pessoa desiste. Por quê? Porque às vezes não tem exatamente o que você acabou de falar desse lado de cá. Que vai a palavra-chave, que acho que é dessa entrevista que você falou, que é o amor, né? Que é o amor pelo seu instrumento, né? Como diria o Caetano Veloso, como é bom poder tocar um instrumento. Tan, É, acho que tan. é mais pela música mesmo do que pelo Entende? Porque instrumento. se você não tiver esse amor aqui, que te dá essa leveza contra essa dureza da vida de ser músico e carregar o instrumento e carregar as coisas e fazer show e E não ser fuder um pago. monte. É, cara, você vai desistir. É, eu acho que não tem como mesmo, cara. Então isso é muito bonito. É um bom alicerce, né? Quer dizer, É, um excelente alicerce, na real. Porque senão é. você não aguenta, velho. Eu acho que Só uma observação aqui. Fala aí. É que uma das paradas que eu acho que é mais perigosa para o músico ter é você dar a ideia de que você tem uma expectativa mais de consumo assim do que a arte em si. Porque se um artista Você faz fala de música com dinheiro? essa perspectiva, ou dinheiro ou premiação, o cara chega Aham. e fala, você vai ganhar o Grammy. Aí você fala, pô, cara, eu acho que muda um pouco o foco. Porra, eu concordo com você, Igor. Não sei se deu pra ouvir, mas o Igor falou algo sobre o foco na música, desculpa, nas premiações, no dinheiro, nas conquistas, ao invés de na arte, basicamente, né? É isso mesmo. Então, eu concordo com ele. Eu acho que se você não faz música por amor, você tá pelo motivo errado. Porque mesmo que dê certo, mesmo que você ganhe muito dinheiro, e se isso pra você é dar certo, eu acho que a principal conquista da música não vai estar dentro do teu coração. Mas eu falo que é mais a frustração da pessoa. E a De tendência não é conseguir desistir, também essas ficar conquistas? frustrado. Não, porque, tipo assim, por exemplo, é uma coisa que até já falaram com o Rafael, né? O Zé, tem muita banda que fala, porra, lançando disco, tá do caralho, vai comer gente pra caralho. Aí lança o disco, não faz nenhuma promoção, nenhuma estratégia de promoção, Só lança. aí não faz. Não ganha nenhuma métrica, não ganha nenhum número, É. aí acha que a arte dele é ruim por causa disso e desiste. Porra, Aí você também, fala, pô, também. cara, Também. se você tem essa perspectiva de que você vai ser um rockstar quando você lançar o primeiro disco, então, cara, Não, você vai se não. frustrar Acho que muito. isso é uma coisa bem antiga, né? Não acontece mais isso. Na real, nem antigamente. A gente só ficou sabendo, tipo, sei lá. Acho que foi teu pai que me falou que ou você que me falou que o Axl tinha disco antes do Guns, Tinha. mas ele não deu certo. Eu não sei se isso é verdade, mas Guns foi não muito certo. foi um sucesso repentino no primeiro disco. Já tinha Todos coisa os antes, músicos já né? tinham bandas antes. E já tentaram Doideira. antes. E aí acertaram de primeira com o Guns. É. Mas não como os músicos independentes. Né? Que loucura, cara. linkando a nossa conversa aqui, desenvolvendo mais o assunto, É importante. que é o seguinte. é, Vamos lá. De onde eu começo? Tem uma frase do Oswaldo Montenegro que ele fala assim numa entrevista também, falando: olha, cara, só faça música se for um negócio assim que. Outras pessoas devem ter falado a mesma coisa, mas eu ouvi ele falando numa entrevista. O Tim Maia falou algo parecido. Se você não conseguir mesmo viver sem, e eu segui essa cartilha, eu vou explicar, assim, vou contextualizar sobre isso. Mas antes, só para falar sobre o Grammy, essa alta expectativa de si mesmo, dentro até do mainstream, tem um documentário da Luísa Sonza Hum. que vai bem isso. Uma hora ela se descabela, joga no chão, ai, porque eu tenho que ganhar o Grammy, eu tenho que não sei o quê. E eu não tô falando que ela tá focada em dinheiro, nem sei. Eu não sei de nada disso. Aquele último disco dela, que eu esqueci o nome, eu gosto. Eu gosto. Eu realmente esqueci, não vou lembrar. Foi Já lançado. não escuta, então não vou saber. Acho que é dia 23 de Agora? 2023. Ah, 2023. tá. Dia 23 agora. Achei que tinha Não, de lançado agora. 2023. A gente já tá em 25, mas a gente tá no início. Uhum. Foi um ano e poucos, atrás, um ano e meio, sei lá. Uhum. Aí ela ficou com esse lance. Porque é o seguinte, se não tiver amor, a pessoa tá lá no mainstream. Mas às vezes, se o foco for tanto isso, vai ter uma ansiedade tão grande assim,
uma cobrança tão grande que esvazia até o próprio processo criativo. O João também acabou de anunciar também umas férias, assim, justamente para poder ter tempo de focar, acho que no artístico e desenvolver esse lado artístico, porque muitas vezes você fica tão focado nesse generalismo que a gente está falando, que às vezes você precisa dar um respiro. Mas em relação a essa questão Faz sentido. de não de não ser músico só se isso não tiver jeito mesmo, foi uma escolha minha mesmo. Vou ser bem honesto aqui para você, Gabriel. Eu só via porrada, 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 porrada no sentido de nenhum retorno, assim, mas não é nenhum retorno, não é nem de dinheiro, não. Eu via que a coisa, tipo, tava andando em círculo. Isso quando eu tinha ali meus 18, 19, 20, 21 anos, e eu tava na faculdade até os 22, 23, e a coisa não ia para lugar nenhum, com banda, pessoal mais jovem ainda do que eu, e todo mundo sem grana. Você via que o negócio não tinha perspectiva. Eu falei, cara, eu gosto muito de música, mas não tá tendo uma vibe. Eu tive duas bandas, a Colisão de Ideias e o Imperativo e o Instinto Dissonante. São essas duas bandas. Gostei muito. Eu acho que todo mundo tem que ter banda mesmo, seja para fazer uma carreira a vida inteira, que nem os Rolling Stones, Uhum. seja como uma experiência, como não um estágio, mas um puta do mestrado, doutorado, porque é ali que a coisa acontece. Mas eu realmente, eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou fechar isso no meu coração, né? Vou fechar isso no meu coração, eu não quero mais. E aí fui fazer outras coisas. Uhum. Sempre fui muito mental. Então, me afundei, no bom sentido, em estudo e tal, né? Depois eu fui pra fora, como eu disse, fazer um mestrado fora. Isso, sei lá, uns 10 anos depois eu fui fazer, né, o meu mestrado fora. Sempre gostei também, eu sou da ciência política, fui para filosofia, filosofia política, e fui para Alemanha. Uhum. Fiz o curso de alemão aqui, né, que também sempre gostei de línguas, e fui para Alemanha. Falei, não, vou estudar filosofia no berço da filosofia. Pode crer. E aí eu fui para lá, né, todo metido, mas metido um bom sonho também, fui para lá. Beleza, juntei uma grana, né, e fui para lá. Quando eu cheguei lá, meu amigo Gabriel, quando eu cheguei lá em 2019. Hum. Quando foi 2020, todo mundo sabe, teve a pandemia, né? É, fiquei sabendo dessa história. E aí, cara, eu tava lá, menos 10 graus, né? E em quarentena, porque lá chegou primeiro que aqui, eu e minha esposa. Mas mesmo assim, cara, me veio, porque é aquela coisa, às vezes a gente tá tão agitado com tantas coisas que tem na vida, que a gente não para pra se ouvir, né? Uhum. A gente tava falando de ouvir o outro, que às vezes a gente também não ouve o outro, É. às vezes a gente não consegue nem se ouvir. E aí, bicho, você acredita que quando eu realmente. Parece que. Sabe aquela coisa quando você tá com algum problema, e você se atola em fazer milhares de coisas pra você não pensar no problema? Porra, acho que é o que eu mais sei fazer. Foi isso que eu fiz, sei lá, durante uns 10 anos da minha vida. Eu Pode fui, crer. eu fui pegando um projeto em cima de outro, e meio que pra acalmar, sei lá, esse. Preencher o vazio. É. É tipo isso, esse vulcão interno. Mas quando eu fui lá e tive tempo, porque eu só tava estudando, não tava trabalhando, não tinha nada. Não tinha família, não tinha ninguém. Tava eu e a minha esposa, Uhum. a Paola. Beijo, Paola. A gente tava lá, nós dois, né? E num país estrangeiro, Porra. numa situação que era assim. Calamitosa. E é você e eu, estamos aqui pro que deve é. E até um pouco antes, tá, da pandemia, mas também pegando o processo da pandemia. Eu tive que comprar um violão lá. Hum. A coisa foi tão assim que eu falei, não, eu vou gastar. Mesmo que eu deixe esse violão aqui, eu preciso comprar um violão. E veio que nem um vulcão mesmo, assim. E eu falei, caraca, velho, eu não sabia que era tão forte assim. Eu não consegui parar. Eu falei, não, isso é tão importante na minha vida e eu castrei isso durante tanto tempo que eu nem acredito que eu consegui fazer isso durante tanto tempo. Porque quando eu tive a oportunidade de parar, veio como uma enchente mesmo. Desculpa fazer essa analogia, que a gente sabe que tantas pessoas morrem de enchentes Uhum. no nosso país todo ano, mas enfim. Veio assim, cara, avassalador. E eu falei, não, eu sempre gostei de compor. Eu tenho cadernos e cadernos de composição. Muitos, assim, mesmo, sabe? Modéstia à parte, mas eu gosto muito de compor. Tenho sim esse talento para composição, seja boa ou ruim, mas eu componho. E eu comecei a compor lá e eu falei, caramba, sabe? Aquela coisa da vontade de chorar, de você
fala assim, cara, como é que você é tão mal? A gente é o nosso pior carrasco, Gabriel. De verdade, a gente não precisa que ninguém detone a gente se detona mesmo. Sozinho, né? Sozinho, Pô, cara. bem foda mesmo. E aí foi isso. Aí eu segui o conselho do Oswaldo Montenegro ou do Tim Maia, e descobri que realmente eu não consigo viver sem música. Eu não consigo. Eu não Não, o consigo Tim viver. Maia, ele falou, cara, se você vai seguir na música, você é louco. Ah, Ele tem razão. toda. Toda. Mas sigamos. Não, ele tem toda a razão, porque é um perrengue em cima de outro. A gente tava falando. Se você tem expectativa no resultado em si, você vai parar agora, porque os custos são enormes, ainda mais no rock, que É. você tem que ter muito equipamento e tal. Enfim, e é só custo, basicamente, pro artista independente, ainda mais no início, é só custo. Você só sai É dinheiro. investimento, né? Ou investimento. Mas assim, o que fica é a obra. O que fica é aquele disco. O que fica é realmente a obra musical que você está deixando humildemente para a humanidade. É a sua contribuição para a espécie humana. Modéstia à parte, eu penso filosoficamente assim. Primeiro, eu tô fazendo isso antes da contribuição para a humanidade. Eu tô fazendo isso porque é uma necessidade imperativa minha. Eu não conseguiria viver sem eu levar essa música, trazer essa música à vida. Uhum. Eu não consigo gestar essa música eternamente. Eu preciso parir essa música. É uma boa analogia. Ela tem que vir ao mundo. Porque senão quem adoece sou eu. Uhum. É uma coisa. Comigo é assim. Se eu não coloco essa música pra fora, eu vou adoecendo. Uhum. Porque parece que é até algo fora de mim. Assim. Nossa, eu que tô escrevendo isso aqui mesmo? Eu que tô compondo isso aqui mesmo? Eu não sei tocar nada. Mas enfim. É assim, entendeu? E eu acho que os músicos, em geral, deve ser assim também. E aí eu segui o conselho do Tim Maia e do Oswaldo Montenegro e eu, sabe, tentei me sabotar 10 anos, assim, ou mais. E, cara, eu não vou largar a música. Foi nesse contexto, só pra voltar da camiseta. A gente nem falou da camiseta. Não, mas vamos falar. Com certeza. Que é o seguinte, meu querido. A última música que eu compus antes de falar não quero mais música Hum. foi uma música chamada Destino Manifesto. Uhum. Essa música é de 2006. É mesmo. Essa música tem, sei lá, quase 20 anos. Quase 20. Quase 20 anos, meu amigo. Então, assim, essa foi a última música que eu compus. E essa foi uma das primeiras músicas que eu retomei, porque eu nunca esqueci das músicas, né? Como eu disse, tem uns cadernos. E eu retomando para tocar, enfim, eu vou gravar um disco, porque vieram várias músicas novas. No primeiro disco, Imperativo Urgente, e nesse segundo agora também, Clayton Dante, que é o auto-intitulado. Essa é a única música antiga desse disco, do segundo, né? E aí o primeiro eu coloquei, acho que uma música também antiga, Espécie Humana, se eu não me engano, que é uma música política e tal, da mesma época de Destino Manifesto. Mas essa foi a última música que eu escrevi, sempre achei que ela estava inacabada. Fiz uma parte C quando eu voltei a tocar em 2020, 2021. Uhum. E lancei agora no segundo disco. E para mim, ela sintetiza muito esse grito de liberação, de se deixar liberar. Não se deixar. E essa é a vibe do disco, do amor, nesse sentido de não se deixar se levar pelo que os outros realmente dizem que você deve fazer da sua vida. Uhum. Porque o caminho é realmente seu. No final das contas, quando você deita pra dormir, é só você, Gabriel. É só você e os seus pensamentos. Não é ninguém que vai falar, não, mas isso aqui é mais vantajoso pra sua vida. Aqui no futuro você vai estar numa situação melhor. No final das contas, quando você deita no seu travesseiro, é só você com você. E essa música fala muito sobre isso. Sobre essa vibe, e o disco também, de se liberar, de se deixar viver, Uhum. né? E viver. Né? E é nesse sentido, essa camiseta. Essa camiseta tá aí, Pluto em Aquário. Eu intitulei ela de Pluto em Aquário, porque tem um símbolo de Tá dando pra ver Plutão. aí? Igor Fontes. Tá dando pra ver. Bonito. Aqui, Mira Plutão, aí, né? mira aí. Plutão E Aquário. e Aquário. Que é a vibe também, aquela vibe de era de Aquário que a gente tá vivendo. Alguns dizem que a gente vai entrar, outros que não. Mas o trânsito de Plutão em Aquário, que dá o nome de uma das músicas do disco, já começou desde o dia 19 de novembro do ano passado. Então, não entendo nada disso.
Aham. Não sei, nem tenho ideia, assim. Plutão pra mim é planeta. Inclusive É. tem uma banda que é assim. Tem uma banda que é assim, eu esqueci o nome Plutão dela. já foi planeta. Plutão já foi planeta, isso. É, Aí, pô. não é mais. É, não é, mano, já foi, Mas né? para astrologia funciona como tal. Então, mas eu não entendo nada de astrologia. Eu não sei do que você tá falando. Eu só sou um neófito também que se Entendi. interessa por assuntos diversos e generalistas. Ah, tá E aí certo. eu cheguei na astrologia que eu acho super interessante. Hum, Não, mas basicamente é essa ideia de você pensar, que a gente estava falando da ressignificância, né, meu querido? uhum. De você refletir sobre o Zeitgeist, né? Sobre o espírito do tempo que você vive, que no caso é essa idade média que a gente vive, que eu sinceramente, se você for pensar 10 anos atrás e falar, não, daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo, e eu tô falando como saúde pública, ou seja, o direito ao aborto, ou mais ainda, assim, o direito à vida, no outro sentido, tá? Porque tem o direito à vida da mulher também, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está discutindo, por exemplo, na faixa de Gaza, se a gente vai expulsar o pessoal da Palestina para fazer um resort, uma Riviera, Hum. ou uma Riviera Palestina, por exemplo. São situações de genocídio, por exemplo, né, de bombardear a população civil, ou da gente tratar de pautas de costumes, assim, conceitos de gênero, sacou? Que a gente poderia estar anos-luz à frente, que a gente está retrocedendo. É nesse sentido de deixar o velho para trás, essa idade média, sabe, desgastada e horrorosa que tá aí, e pensar mais uma vez como essa liberação, se liberar enquanto ser humano e pensar numa perspectiva mesmo de progresso, mas um progresso individual a partir dessa consciência mesmo, que é o que diz respeito à era de Aquário. E esse trânsito de Plutão em Aquário, para encerrar, é um trânsito que a última vez que aconteceu, como eu falei na nossa conversa anterior, aconteceu há mais de 200 anos atrás. E para os astrólogos, ele é muito relevante. Plutão é o planeta que diz respeito ao subconsciente. E Aquário é o signo ligado à coletividade e às mudanças tecnológicas. Aquela pessoa super conectada com tudo e É um super para subconsciente frente. coletivo. Sim, mas um subconsciente coletivo pensando no futuro. Sempre ligado a contra preconceitos, Uhum. contra, sei lá, né, os conceitos meio quadrados de o que é família, por exemplo. Ou enfim, tudo que é conservador nesse sentido não diz respeito a essa conjunção astrológica. E sim é uma perspectiva de progresso humanitário, no sentido mais geral da palavra. E a última vez que aconteceu esse trânsito, a gente teve, como eu falei, a Revolução Francesa, a gente teve né, o próprio Código Napoleônico, que é um código ligado ao direito civil, a ideia de igualdade entre os cidadãos, a ideia de cidadania, né, na perspectiva igualitária, né, do ser humano. Acho que o problema na época era quem era cidadão, né? Sim, Porque não era todo mundo desde a também. polis grega até o absolutismo. Existia o amigo do rei e o resto, É. né? E depois a gente teve uma outra perspectiva, né, de pensar o coletivo, mais uma vez, como você falou. E agora a gente está nessa mesma vibe, é um trânsito astrológico que acontece vai estar nos próximos 20 anos. De qualquer maneira, é só um símbolo, sabe, Gabriel? Uhum. Tudo isso são símbolos. Me É, considero um esteta também. literalmente. São símbolos. E aí, isso calhou muito com as coisas que eu quero acreditar enquanto profissão de fé, enquanto, enquanto ser humano. Eu quero acreditar. Isso é uma escolha minha, é uma Uhum. escolha política, social e filosófica mais íntima minha possível, que eu quero acreditar que nós conseguiremos chegar lá. E onde é lá? Um lugar onde não tenha fome, um lugar onde não tenha guerra, um lugar onde as pessoas podem ser o que quiserem ser sem que a outra pessoa te agrida na rua, sabe? E é nesse sentido. Então, eu utilizei essa metáfora astrológica, vamos colocar assim, ou para os crentes no sentido de crer, de ser, né, que acreditam na astrologia, dessa profissão de fé dentro da astrologia, para exemplificar a vibe do disco, sacou? Que é essa vibe de liberação total, contra essa idade média que a gente tá, e não falando de uma maneira política, mas falando a partir da perspectiva do amor mesmo e da
E não só do amor entre as pessoas, mas como essa música diz, né? Destino Manifesto, pela liberação do ser humano enquanto ser humano. Pronto. Falei muito. Pô, não sei nem como reagir a isso agora. Caramba, é muita coisa pra você ver. Eu gosto muito da temática liberação do ser humano. Eu acho É, uma coisa muito interessante. Porque, assim como a liberdade tem limites, que o limite dela é quando você fere a liberdade do outro, basicamente, eu acredito. Eu acredito muito nisso, cara. Esse limite, essa limitação da liberdade, sabe? Vejo muita gente falando tudo o que quer falar. E eu acho que não tem problema você falar o que você quer, mas desde que o que você quer não seja a prisão da outra pessoa, sim. sabe? E, e aí você pensa, então você vai privar a pessoa? Eu não vou fazer nada. Eu não tenho o poder de fazer nada. Mas eu acredito que mirar numa educação melhor, por exemplo, seja uma boa pedida para as pessoas pararem de pensar assim. A gente tá vendo apologias a coisas terríveis ultimamente. E tá todo mundo defendendo ou atacando a pessoa. Num cenário ideal, que você tem uma educação de qualidade, ela nem estaria falando aquilo. Sabe? Ao menos é o que eu penso. Num cenário ideal, acho que tudo é possível. Então, é muito ruim ter que falar sobre essas coisas, mas elas são necessárias, sabe? Nesse nosso mundo esquisito. Acho que eu vi um bispo falando isso. Eu posso estar completamente enganado. Eu tenho certos problemas com religião no geral. Não tenho nenhuma religião. Mas eu achei muito bonita essa fala. Não vou nem ousar dizer de qual religião ele era, porque eu não me recordo. Mas eu não sei se bispo tem que ser católico ou não, não tenho ideia. Mas ele falou: a gente deveria viver num mundo, isso parafraseando, que não existisse leis contra o racismo, por exemplo. Porque não era para existir racismo, sabe? Ou então leis contra a homofobia, esse tipo de coisa, etc, etc, etc. Porque no cenário ideal, isso não existe. Então não precisa de lei para isso. Ou então. Não, isso eu não vou falar. Não. Mas realmente, essa busca por um cenário ideal, a gente estava até falando sobre ressignificar as coisas, eu acho que tem total relação. Mas, apesar de que o mundo ideal nunca vai acontecer, porque nós somos humanos e nós não somos ideais, eu acredito que esse tipo de coisa pode ser melhorado, cara. Nem que seja, tipo, uma coisa muito simples de, mano, eu não tenho nada a ver com essa pessoa e mesmo que, apesar de a minha educação ter sido porca e eu acreditar umas coisas muito esquisitas, e não é o meu caso, tá? Mesmo que eu esteja nesse cenário, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, ela não tá me fazendo nenhum mal. Isso é puramente um preconceito, uma preconcepção que eu tenho sobre algo que eu aprendi. E você não tem culpa de ter aprendido aquilo, né? Você tem culpa de o que você faz de acordo com o que você sabe, com o que você pensa. Uhum. Então, cara, se tu tem algum tipo de problema com um tipo de pessoa específico, vai se tratar, velho. Por favor. Porque não. Você só vai fazer mal pra outra pessoa e você só vai cultivar um ambiente muito ruim na tua casa, no teu trabalho, onde quer que seja, na tua própria cabeça. Peço aí todos os telespectadores que perceberem que se enquadram nisso, por favor, revejam seus ideais. Mas eu acredito que vocês são capazes de melhorar. Eu sempre busco melhorar minha vida toda e, enfim. Espero que isso vá para ouvidos de pessoas que queiram ouvir isso. De qualquer forma, pesei o clima, desculpa. Né? Eu acho que a religião, o Estado controla, a religião também é uma forma de dominação, seja ela qual for. Mas eu respeito muito a religião. Eu estava refletindo sobre isso. A Hum, religião, o que acontece? A educação liberta, né? eu acredito nisso. E a gente vive numa sociedade muito desigual. O Brasil é campeão dessa desigualdade, né? E eu fico pensando assim, a religião ocupa um espaço, um vazio que às vezes não só o Estado, enquanto provedor de políticas públicas, mas a religião também ocupa um espaço educativo importante na vida de boa parte da população brasileira. Muita gente. Então, assim, ela é, sim, uma instituição social muito importante mesmo. E eu compreendo e valorizo isso enquanto perspectiva civilizatória. Uhum.
Porém, eu concordo também com você que a perspectiva é de que essa educação moral, enquanto coletividade e civilização, consiga chegar a um patamar que não seja necessário que a gente tenha um controle social, seja ele por meio do Estado, na perspectiva formal, legal da lei, a partir do controle, né, até pelos órgãos de repressão, pela própria polícia. Se você não fizer isso aqui, eu vou te trancar aqui nessa jaula, Uhum. jogar a chave, você que se vire, que aqui no Brasil, infelizmente, a instituição presídio é isso, não é para ressocializar. E, ao mesmo tempo, também a religião. A religião, nessa perspectiva, ela atua dessa forma. Ela ajuda as pessoas realmente que não só não tiveram educação de uma maneira bem simplista, mas há uma carência mesmo, assim, do nosso povo, assim, e que é muito suprida nesse sentido. Isso fora, isso eu estou falando como análise sociológica, isso sem pensar a perspectiva transcendental, né, Uhum. da religião, que ela existe. Nós somos um povo com muita fé, né, muito fervoroso. Mas pensando sociologicamente é isso, a religião desempenha um papel crucial. Claro que tem muitas pessoas que tentam dominar as outras, né? Como eu disse, a religião, ela te manipula, o Estado te manipula, e só a educação te liberta. Só a educação te liberta. Mas eu acredito sim que existem instituições, entre elas a igreja, seja ela qual for, que tem esse papel de caritas mesmo, de caridade e tal. Mesmo que tenha tanta gente que queira tirar dinheiro a partir, né, dessa vulnerabilidade, né? E todas essas pessoas vão para o inferno. Eu tenho certeza disso. Porque você brincar com religião, eu tenho certeza que É, tem um lugar especial para elas eu esperando. nem acredito no inferno, mas. Seja ele qual for. Tá bom, tudo bem. Seja ele qual for. Tudo bem. Pensando numa perspectiva metafísica, Sim, sim. que exista uma vida após essa vida, essas pessoas, pela própria vibração delas, elas vão para um lugar bem ruim. Na própria Porque elas, consciência, né? porque elas, a gente é aquilo que vibra, né? É aquilo que você pensa. Penso, logo existo. Descartes, né? Penso, logo existo. Então, o seu pensamento enquanto indivíduo, se ele for eterno, você tem certeza que você vai para um lugar podre como é a sua cabeça. Por isso, né, pense coisas boas e vá para lugares melhores ainda e queira sempre o bem das pessoas. É nesse sentido. Caramba, O inferno é isso. entendi. Um inferno metafísico. Que Doideira. loucura, muita doideira. Bom, O que tem nessa água aqui? Cara, Cadê? é só água, não é não, Igor? Eu nem Dizem bebo, que é, pô. dizem que é. Foi o que me disseram, cara. Tomou vodka. Caramba, velho. Mas foi doideira esse papo, mano. Doideira, bicho. Só então pra gente encerrar, uma última pergunta. Fala, meu querido. O que podemos esperar da sua carreira solo nesse ano de 2025? Pô, que pergunta bacana. Obrigado por abrir espaço para falar. Valeu. Porque, que nem você falou, no contexto dessa entrevista, a gente está no lançamento do meu segundo disco Uhum. e na perspectiva que eu acabei de fazer um show de lançamento desse disco. Realmente foi um show com início, meio e fim, que eu gastei muita energia pensando nele, investi muito tempo na concepção e eu achei muito legal que teve um público bacana lá na Infino. E eu apostei nisso, que iria ter uma repercussão legal, que a gente tocaria bem, porque a mesma banda que gravou o disco, e a gente já começou a tocar o disco desde o segundo semestre do ano passado, Uhum. e a gente o show foi dia 1º de fevereiro. Então, teve um gap legal para amadurecimento mesmo, enquanto músico, enquanto banda mesmo, dessas músicas. E aí eu fiz uma aposta, né? Uma aposta assim, eu apostei no audiovisual. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou fazer um disco ao vivo desse show, pegando músicas inclusive já tá em fase de mixagem e masterização. Mas, É. tá no finalzinho já então. Não, tá no início, pô. Ué, mixagem não é por último? Não, sim, claro. Foi captado, né? Porque é ao vivo. Foi captado Aham. lá no show. Aí recebi. Já teve gravação. É. arranjo. Entendi. Recebi a multipista, né? Mas foi tudo gravado no mesmo dia.
Talvez precise regravar uma guitarra, alguma coisa de um específico que tenha dado uma rateada ou uma Uhum. semitonada minha. Acontece. Coisas assim, porque o ao vivo é isso. É. Mas aí, o que acontece? Aí agora a gente vai mixar, masterizar. Tem a parte visual também, que é o show, né? Uhum. Então vai acabar virando também um DVD, vamos colocar assim. Não existe essa palavra Nossa. mais, mas assim, vai ser ali um especialzinho assim, que vai fotografar no audiovisual esse pedaço da minha carreira, né? Então, eu vou fazer ali, vai ser mais ou menos umas 9 músicas, 9, 10 músicas ao vivo. E vai pegar músicas do primeiro disco e do segundo. Uhum. A captação foi muito boa. E a gente vai ter o material com vídeo, sabe? Por isso o lance que eu tava falando, DVD. Entregando a idade. Mas no sentido de ter um audiovisual desse disco ao vivo que eu quero lançar. E também, eu vou lançar também, mais pra frente também, ainda esse ano, é, acho que mais alguns singles, sacou? Que já estão gravados, inclusive. Opa. É porque eu gravei 14 músicas, mas a gente tem 16 músicas, se eu não me engano, gravadas, então acho que tem 2 músicas Então, pra sair esse ano. pra sair também, e com certeza eu já tô compondo as músicas que eu imagino que farão parte de um contexto, a gente só sabe quando faz, né? A gente só sabe o caminho quando Quando tá no caminho. passa. Quando passa. E aí eu tô compondo algumas músicas já. Eu quero ver daqui a 3, 4, 5, 6, 7 músicas. O que essas músicas vão dizer pra mim se elas se elas são um conjunto e que conjunto é esse, como você falou, do amor? Uhum. Ou se é uma parada mais urgente, como eu falei do imperativo urgente. Ou o que vai ser? Vai ser outra coisa, com certeza. Mas exemplificativamente falando, em relação aos 2 anteriores. Uhum. Já pensando num processo que vai desembocar no próximo disco, né? E querendo sempre parcerias, né? Eu conheci tantos músicos bacanas, vocês agora, quem sabe? Opa, foi um prazer. Pra compor, pra tocar junto, pra poder também, sabe? Porque a gente precisa se organizar enquanto músicos aqui, porque realmente, dentro da cena autoral independente, se a gente não se unir e fazer realmente a diferença entre nós, juntando as forças, para conseguir lugar, para conseguir fazer um próprio evento, para se promover enquanto tal, e, né? Eu acho que é por aí, é nesse sentido, 2025. Quero promover esse disco que eu fiz, né? Com todo carinho, seja ele pelas redes sociais, seja pela publicidade. Rede social é outra das habilidades que o artista precisa ter. Se não for a mais importante, tá? Acho que é a mais importante, cara. Eu acho. Estamos aqui, né? Não é à toa. E é isso, eu quero promover o disco tanto nesse meio digital, mas eu acho muito importante essa vinculação com o público no show. O artista acho que só se entrega mesmo quanto tal no show. Acho muito importante. Mesmo que seja menos shows, mas eu acho importante. E é isso, fazer shows, fazer material de divulgação mesmo assim, conteúdo, como se fala, né? Dentro das redes sociais. Como esse agora, né, meu querido? Muito obrigado mais Opa. uma vez pelo espaço. Gravar esse disco ao vivo, gravar assim, lançar o disco ao vivo. E talvez mais alguns singles, né, como entre safra do próximo disco. É isso. Excelente, então. Vou pedir pra galera toda aí já seguir você nas redes sociais. Obrigado. Pode falar aí o arroba. @Clayton como se fala, CLAYTON. Underline é aquele tracinho embaixo, gente, tá? É importante, às vezes não sabe, não tem obrigação de saber o que é underline. Tá certo. Clayton, tracinho embaixo, underline, Dante, DANTE. É isso. Só isso, simples assim. Simples, no TikTok, no YouTube, no Instagram, No Spotify. no Spotify. No Spotify é Clayton Dante, né? Normal, né? É, Aí também não tem porque ter não underline. tem. Acho que não tem arroba em Spotify, né? Boa pergunta. Enfim, dá pra caçar lá de algum jeito. Isso que importa. Tá. Bom, gente, quero agradecer então a todo mundo que viu esse episódio até aqui. Vocês são mais do que especiais. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu me diverti aqui. Espero que você também tenha se divertido. Foi ótima conversa. Foi um papo foda e muito cabeça também. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Falou!